caminhada, tudo bem? Sou o pastor Gilberto e estou de volta para contar para você mais um capítulo da história de Samuelito, o capítulo 4 de Um Milagre para Samuelito. Você se lembra do capítulo anterior? Quando Samuelito entregou seu coração a Jesus, mas o seu papai sofreu um acidente e estava no hospital? Pois é, se você não viu os capítulos anteriores, procura os vídeos aí no nosso canal dos capítulos anteriores e escuta toda essa história porque ela é muito preciosa, tá bom? Antes da gente ler mais um capítulo da história de Samuelito, eu quero dizer para você que não se esqueça, tá? Na descrição do vídeo tem trabalhinhos para vocês fazerem em casa, ok? E que Deus nos abençoe. Vamos, sem demorar muito mais, ouvir mais um capítulo da história de Samuelito, porque eu estou muito ansioso para saber como é que isso vai terminar. Você não tá, não? Ah, eu tô muito. Então vamos lá? Vamos ler mais um pouco da história do Samuelito? Mais um capítulo hoje? É o seguinte, então. Capítulo 4. A visita da missionária. O pai de Samuelito ficou no hospital por muitas semanas. Os vizinhos ajudavam a família, trazendo-lhes mantimento e lenha para o fogo. Ainda assim, a mãe de Samuelito precisou muitas vezes tirar o dinheiro do vaso da escola. O homem doente precisava de muitas coisas. Por mais que Samuelito trabalhasse, ele sabia que a possibilidade de ir à escola agora tornava-se muito, mas muito distante. Samuelito pensava frequentemente na missionária e no dia quando, atrás de sua casa, ele tinha nascido na família de Deus. Mesmo assim, sentia-se desanimado. Pobre Samuelito, não tinha ninguém que lhe pudesse ensinar alguma coisa da palavra de Deus. Às vezes, chegava a pensar que cometeu um pecado acreditando na evangelista, pois sua mãe havia dito que era. Ela não permitia que Samuelito lhe falasse a respeito de se tornar crente. O cego lhe dissera que toda essa desgraça caíra sobre eles por causa da maldade de Samuelito em se tornar um crente. Mesmo assim, o Espírito Santo habitava no coração de Samuelito e ele achava conforto em orar. Muitas vezes, era conduzido pelo Espírito Santo a esconder-se atrás da casa, no lugar onde tinha se entregado ao Senhor Jesus para contar a Deus a sua mágoa. Sempre que Samuelito ia ao ponto de ônibus para engraxar sapatos, tinha esperança de encontrar a missionária. Quando ia à estrada vender os lagartos, esperava ansioso, não pelos fregueses que pudessem comprar os seus lagartos, mas pela missionária que lhe poderia ensinar alguma coisa mais a respeito de Deus. Num dia muito quente, quando Samuelito estava completamente desanimado, pois o dinheiro do vaso de barro estava quase no fim, ele a viu. Não foi nem no ponto de ônibus, nem na estrada. Foi no caminho que levava para a casa de Samuelito. Quando o menino viu que era realmente a missionária que se aproximava da casa, correu e escondeu-se. Tinha medo de que sua mãe descobrisse que essa senhora era a evangelista que conversava com ele. De seu esconderijo observava. Sua mãe e a Carmencita tinham visto a missionária que se aproximava da casa. Esperavam juntas à porta. Samuelito viu o sorriso que ele tinha começado a armar e ouviu a sua voz dizendo: "Buenos dias, senhora!" Sua mãe mal respondeu, pois não confiava em estrangeiros. Samuelito ouviu a missionária dizer à sua mãe que ela tinha ouvido falar do acidente de seu marido, o acidente tão terrível com os porcos que seu marido sofrera. Viera trazer a sua simpatia e queria saber se podia ajudar em alguma coisa. Ofereceu à sua mãe uma caixa de biscoito e doces e foi convidada a entrar.
Quando as duas mulheres sentaram-se para tomar café e comer os doces, Samuelito finalmente entrou, temeroso. Cumprimentou-a com a cabeça e estendeu-lhe a mão. Senhora, a missionária disse, eu já conheço o seu filho. Encontrei-o uma vez no ponto de ônibus e outra vez na estrada vendendo lagartos. Samuelito percebeu um brilho de surpresa e de raiva no olhar de sua mãe. Ela olhou primeiro para a missionária e depois o seu filho. Por favor, mamacita, disse Samuelito. Ela é bondosa e educada. A missionária aproveitou a oportunidade e perguntou: se a senhora pensa que eu ensinei coisas ruins a seu filho, por que não me deixa contar-lhe a mesma história agora? Se a senhora ouvir e achar que realmente está errado, eu irei embora e nunca mais voltarei. Os olhos de Samuelito imploravam. Sua mãe não queria ser rude com essa senhora tão delicada. Está bem, pode contar, disse. Mais uma vez, sentado sobre seus calcanhares, Samuelito ouviu a história mais maravilhosa do mundo. Agora, já entendia melhor. Queria ajudar a missionária, mas era um menino mexicano muito bem educado e sabia que precisava respeitar os mais velhos. De vez em quando dizia, sim, sim, e os seus olhos brilhavam. Carmencita também estava ouvindo. Com os olhos semicerrados, observava a missionária virar as páginas do livrinho e explicar cada uma daquelas cores. Quando terminou, fez-se um silêncio. A missionária levantou-se e acrescentou: agora, preciso ir antes que escureça. Por favor, posso orar por seu marido antes de sair? Um sim baixinho foi a resposta da mãe de Samuelito enquanto se levantavam. Ajoelhando-se no assoalho empoeirado, a missionária orou. Pediu a Deus que tornasse possível a volta do pai de Samuelito para breve e que tornasse em realidade a ida de Samuelito à escola. Depois, acrescentou: mais do que tudo, Senhor Deus, conduza esta boa família ao conhecimento do Senhor Jesus como seu Salvador e amigo. Quando a missionária se levantou, os olhos da mãe de Samuelito estavam cheios de lágrimas e não parecia zangada quando o menino declarou acanhadamente: eu já recebi o Senhor Jesus. Eu lhe pedi atrás da casa. Ele já está no meu coração. Senhorita, ele já me perdoou. Que bom, Samuelito! Sinto-me feliz. A missionária respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Se ela está contente, por que será que está chorando? Pensou Samuelito. Samuelito, disse a missionária, você já sabe a história do livrinho. Eu lhe dou este. Talvez sua mãe queira ouvi-la novamente. Talvez você possa contar ao seu papai quando ele voltar para casa. Estou certa de que Deus ouvirá as nossas orações e que você poderá ir à escola, mesmo tendo o dinheiro acabado. Deus pode fazer um milagre, Samuelito, e quando você aprender a ler, vai ganhar uma Bíblia que será só sua. A missionária saiu, deixando um sorriso e um aperto de mão. Quando descia o caminho, ainda disse um adiós. Samuelito não sabia que no dia seguinte ela voltaria à cidade do México. Não sabia que fora à sua casa naquele dia, mandada pelo Espírito Santo. Só uma coisa o menino sabia: tinha o coração completamente tomado de felicidade. Não tinha Deus feito um milagre? Sua mãe não estava zangada e ouvira a maravilhosa história. A mãe, com as duas crianças, ficaram a observar da porta da cabana a missionária que se afastava.
Quando ela desapareceu, a mãe do menino disse: Sim, meu filho, você tinha razão. Essa mulher é bondosa. Com a mão sobre o coração acrescentou: Eu sinto aqui. Ela disse palavras verdadeiras. Conte-me novamente a história do livrinho, Samuelito. Conte-me, meu ninho. Samuelito, com alegria no coração e guiado pelo Espírito Santo, contou a história à sua mãe, muitas e muitas vezes. Sua mãe não se cansava de ouvi-las. Lembre-se, mamacita, que tudo isso está na Bíblia. O livrinho fala só da Bíblia. O meu coração também, mamacita, diz que essas coisas são verdadeiras. Antes de se deitarem nessa noite, Samuelito e sua mãe se ajoelharam como tinham visto a missionária fazer. Ela pediu perdão pelos seus pecados, como o filho lhe ensinou, e terminou dizendo: Eu não sei como dizer, mas sei que Jesus morreu por mim também, e eu o amo muito. Nenhum dos dois percebeu a menininha que, ajoelhando-se atrás da mamãe, repetiu baixinho as palavras que ouviu. Quando a mãe se levantou, banhada em lágrimas, abraçou seu filho. Carmencita aproximou-se e disse: Eu também o aceitei. Nessa noite, a pequena família ficou até muito tarde à porta, observando as estrelas e pensando no seu novo lar, lá no céu, para onde iriam um dia. Muito legal, né? Muito, muito bom. Agora, Samuelito conhecia o Senhor Jesus, a sua mamãe também tinha se entregado ao Senhor Jesus e a sua irmã também. Seus corações agora eram diferentes. Como será que essa história vai terminar, hein? Amanhã nós vamos ler o último capítulo da história de Samuelito. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. E a canção de hoje é assim: O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, eu e você, juntos? Olhos fechados, cabeça baixa, pensando em Deus. Senhor, muito obrigado pela graça maravilhosa do Senhor. Que o Senhor nos tome nas tuas mãos e que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas. Senhor, que cada criança que nos ouve agora possa ter a maravilhosa experiência que teve Samuelito, sua mamãe e sua irmãzinha. Senhor, muito obrigado. Fala ao nosso coração cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe o seu coração. Lembra, aqui na descrição do vídeo tem uma atividade legal para você fazer, tá ok? E então, eu te espero amanhã com o quinto e último capítulo da nossa história, Um Milagre para Samuelito. Até amanhã, espero você, não perde não, hein? Ah, e se você perdeu as histórias anteriores, não se preocupe, faz o seguinte: volta nos vídeos anteriores, assiste cada capítulo para você entender tudinho. Porque pode ser que alguém tenha chegado nesse vídeo e não tenha visto os anteriores, não é verdade? Então, forte abraço, até amanhã. Amanhã tem o último capítulo e você não pode perder.